Eu estava dando uma olhada na lista de reforços, né, do São Paulo, dessa última janela que se abriu, né, e que o São Paulo teve a oportunidade de trazer, tudo dentro do possível, né? Existe o ideal, existe o possível. O São Paulo tem trabalhado no possível e abaixo do possível já há um bom tempo, né? Desde o tempo do Leco, com o presidente Casares, enfim, né? Infelizmente, eu, pelo menos, não consigo ver evolução nisso. Algumas pessoas falam, mas está melhor do que o Leco. Se o Leco fosse algum tipo de referência, né? Então, realmente, sinceramente, eu esperava muito mais, mas muito mais dessa administração. Na verdade, não é que eu esperava, eu exigia que fosse completamente diferente, como torcedor do São Paulo, como vocês todos, né? Mas, enfim, acaba sendo a realidade. Essa é a realidade do futebol, do São Paulo Futebol Clube, porque você vê outros clubes aí, né, gerando receitas, fazendo aí uma administração mais responsável, digamos assim, ou talvez menos irresponsável, né, em termos de futebol, e que conseguem, de alguma maneira, extrair disso tudo resultados bem melhores. Eu não me contento com, em 12 anos, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Tem gente que acha isso maravilhoso. Enfim, são os tempos, a gente sabe que são os tempos. Pois bem, falando dos jogadores, né? Chegou o Juan, que caiu com o Grêmio e caiu com a Sassuolo. Chegou o Jamal, o lateral esquerdo da Irlanda do Norte. Meu Deus, hein? A gente está se superando, hein? Mas é cada uma que vem, tudo bem, vamos lá. Chegou o Longo, né? Que, enfim, mais uma incógnita argentina. Mais um Galopo ou mais um Caleri? Eu digo em termos de destaque ou em termos de futebol pequenininho, né? A gente vai saber durante o tempo. E o Marcos Antônio, que tem entrado aí, tem mostrado um certo futebol, talvez possa ser um jogador que venha a dar certo. Esse é o nosso pacotão de reforço. E aí eu viajei no tempo, né? Peguei a nossa máquina do tempo, fui lá para trás, comecei a me lembrar, né, da chegada nos anos 80, Oscar, Everton, Renato Morungaba, Mário Sérgio, né, que chega em 81, o Almir Volante, que veio do Curitiba, né? Então, assim, naquela época, a gente vibrava com esses pacotes de chegada de jogadores. Um pouquinho mais para frente, chega o Careca, chega o Falcão, chega Gilmar Rinaldi pro gol, né? Então, é aquilo. Eu sei que são outros tempos, a gente, obviamente, tem que se adaptar à realidade, mas eu fico pensando o seguinte, e vejo aí mais um problema sério da administração desse São Paulo de hoje, né? E qual que é esse problema sério? Senhores, para as dúvidas que existem com relação a esses jogadores, talvez a base, se não tivesse sendo sucateada, né, ela pudesse suprir esses espaços no São Paulo, né? Hoje o São Paulo não consegue mais revelar um jogador que assuma a titularidade, ou um jogador que realmente tem um talento. O William eu acho muito talentoso, não sei se vai ser bem aproveitado, né? Porque os jogadores da base do São Paulo aparecem e desaparecem como um piscar de olhos, né? Eu quero acreditar que para trazer jogador na dúvida, a base deveria atender. Isso, inclusive, o Muricy falava no começo da administração do Casares. Jogador, se não for para ser titular, nós vamos à base. Esses caras que estão chegando, pelo amor de Deus. Mais um blá 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 que a gente escuta, infelizmente, na vida do São Paulo. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente não torça para os caras dar certo, porque é o que temos, né? Esse é o exército que a gente tem. E o que cabe a esses jogadores? Fazer a gente morder a língua. É o mínimo que esses caras têm que fazer. Tem que chegar, vestir a camisa do São Paulo. Não é só blá blá blá. Quando eu era criança, eu via o São Paulo na televisão. Hoje eu estou aqui defendendo as cores. É muito bonito, obrigado. Eu quero ver dentro do campo o comportamento, né? E esses são os caras que nós vamos para a guerra, né? Esses são os caras que a gente vai encarar aí uma tentativa de reverter a adversidade na Copa do Brasil, uma tentativa de reverter a adversidade no Campeonato Brasileiro e uma tentativa aberta aí, né, a partir do início aí do mata-mata da Libertadores, porque nós vamos ver qual vai ser o comportamento. Esses são os caras. Então é aquilo, isso mostra uma ausência completa de planejamento, assim, cada vez mais. Então não é porque comprou que a coisa está resolvida, não é assim que funciona. Não é porque comprou, né,
que agora a gente vai apelar, vamos torcer para dar certo, né? Vamos ter fé que vai acontecer. Não é assim que funciona o futebol. O futebol não funciona com isso, apesar do diretor de futebol ter falado que contratação é azar e sorte. Meu Deus, hein? Que tempos são esses, hein? Azar e sorte, com tudo que a gente tem de oferta aí para saber. Eu estou dizendo do que um jogador é, não só como jogador, mas como pessoa também, para não cair no erro do Rames Rodrigues. Mas esse é o pacote, gente. A gente bota tudo isso do lado e olha para frente e verifica. Senhores, esses são os caras que nós vamos para a guerra e vamos ver o que vai acontecer. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Meu Deus, hein? Mas, Rony, você já está queimando os News Warriors, os novos guerreiros do São Paulo. Você já está queimando o cara antes do cara... Ô, Bochechinha, já escutei essa história, já queimei um monte. Foi eu quem queimou o Calazans, por exemplo. Eu queimei o Éder, né? O pessoal esquece das tranqueiras que vieram e não fizeram absolutamente nada no São Paulo, né? É claro que a culpa é do torcedor, entre aspas, que queima jogadores, né? Não é o jogador que é uma tranqueira, não é o dirigente que contrata que é uma tranqueira quando contrata. Eu acho interessante que o dirigente traz as tranqueiras, faz dívida para o São Paulo e continua lá dentro. É a festa a farra do boi dentro do São Paulo. Infelizmente, né? Mas é assim mesmo, a gente sabe que faz parte do pacote futebol de hoje em dia, né? Do produto futebol, como os caras costumam dizer, do funcionamento do futebol. Guerreirada que teve um descanso aí que eu vou falar, hein? Mas é merecido, né, gente? Guerreirada tá cansada. Você tem que imaginar a dificuldade que tem um jogador de futebol, meus senhores. Os senhores acham que é fácil ganhar 500, 300, 1 milhão por mês? Os senhores acham que é fácil mesmo? O senhor acha que é fácil pegar um voo fretado e jogar em Montevidéu? O senhor acha que é fácil mesmo? O senhor acha que é brincadeira você chegar num hotel 5 estrelas e ter tudo do bom e do melhor, a melhor alimentação? O senhor acha que é complicado mesmo só deitar lá no Refis e ter um cara lá fazendo massagem na sua perna lá, passando pomada? A vida não é fácil para o jogador de futebol, não. Embora para sua, estou falando do São Paulo, embora para sua mansão, no seu carro aí de não sei quantos milhões, a vida não é fácil. Por isso que os guerreiros merecem o descanso. Os guerreiros merecem o descanso. Apesar que eles descansaram lá em campo, né? Contra o Fluminense, para mim aquilo foi um descanso. Mas enfim, sentou a lenha mesmo, porque ao vestir a camisa do São Paulo eu espero eu exijo um outro comportamento que é bem diferente. Zubeldia tem muito trabalho para fazer, gente. Zubeldia tem muito trabalho pela frente para fazer, né? Então ele tem que arrumar o time em 15 jogos, meus senhores. Lembrando, fez 13 gols, o time não faz um gol por jogo. O São Paulo com o Lucas, que está na seleção, o São Paulo com o Luciano, que é ídolo aí de um monte de gente, o São Paulo com o Caleri, que é o único cara que eu vejo com esforço para lá né? Para tentar resolver as coisas lá na frente, né? Ferreirinha machucado, William chegando agora, Eric que entra e sai também, né? Não tem oportunidade, não faz. Mas enfim, só o ataque do São Paulo é morto, né? O Gabriel Garcia Marques escreveu até um livro já para o Caleri. Vocês sabiam disso? 100 anos de solidão. É o que o Caleri tem lá na frente de São Paulo, né? 100 anos de solidão, porque ele só fica sozinho lá, se matando, correndo atrás, dando carrinho em zagueiro, tomando paulada, tomando tapão na cara. Ele é sozinho, porque o resto fica ali tocando bolinha de lado, né? Então é um problema sério e é crônico, porque não é de hoje isso, né? Não é de hoje que o São Paulo tem esse problema desse isolamento do Caleri. Então, o pessoal está voltando, a guerreirada descansou, está voltando. Agora que não tenha churrasco, fute-mesa, tudo que a gente já viu, né? No tempo do Nenê, do Reinaldo, do Diego Coisa lá, o Diego Geladeira, essa turma toda que tinha no São Paulo, né? Que agora tem um outro representante, é claro. Mas a gente quer ver o quê? A gente quer ver trabalho, a gente quer ver empenho, a gente quer ver dedicação e a gente quer ver um outro São Paulo pós-parada. O que as paradas anteriores disseram pra gente? O negócio foi horrível, voltou pior. Que o Zubeldia tenha também conhecimento disso e faça a coisa voltar melhor. Porque a volta não vai ser fácil. A volta tem um monte de pedreira pela frente aí e os caras têm que estar muito bem preparados para essa retomada. A gente torce por isso,
A gente exige isso. Agradecer demais os irmãos que estiveram no Resenha Raiz de segunda-feira com o Renê Santana, o filho do mestre Tele Santana. Galera que às vezes desdenha desse tipo de live, e eu até entendo, porque ficar falando do passado é chato, só que assim, o passado está no hino do São Paulo. A história que o São Paulo tem, se não fosse o passado do São Paulo, nesses últimos 12 anos a gente não existia, né? E o Renê Santana veio falar do Tele, veio falar do trabalho do Tele no São Paulo e na seleção brasileira, veio falar do trabalho dele, veio falar do trabalho do neto, né, do filho dele, neto do Tele, hoje treinador lá na base na Itália. Então, assim, quem sabe um dia a gente não vai ter no Morumbi o Diogo, neto do Tele, e a arquibancada também gritando. Deve ser um momento muito legal isso poder acontecer. Enfim, se vocês não viram, tá lá no YouTube a live, muito legal para quem gosta, para quem curte esse tipo de live, é claro. Tá bom? Obrigado quem compareceu. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto. Um abraço.